Brasil Seguridade, uma das principais empresas pagadoras de dividendos da nossa bolsa de valores, apresentou um resultado muito bom no quarto trimestre de 2023, mantendo aí a resiliência no mercado. Se a gente pegar aqui a apresentação, até a gente vai acompanhar aqui o resultado comentado pela alta direção, pelo setor relação com os investidores, e vamos entender por que você, que é investidor voltado a dividendos, que gosta realmente de receber dividendos, tem que investir numa grande empresa como o Brasil Seguridade. Vamos acompanhar aqui o que o RI informou ali sobre os E na resultados. página 2, os principais destaques do ano, né? Entregamos um resultado de 7,9 bilhões de reais, aqui no conceito, vou chamar aqui oficial, formal, da companhia, já considerando os efeitos da adoção da nova norma do IFRS 17, né? Com crescimento de 28,3%. Crescimento do lucro de 28%, um baita lucro da companhia. E para você que deseja realmente receber dividendos, precisa prestar atenção realmente neste resultado, porque é daqui que vai sair o dividendo, parte do lucro da empresa. Lá na demonstração do resultado do exercício, né, temos a DRE, demonstração do resultado do exercício, e aí na última linha tem lucro ou prejuízo. Se a empresa tem lucro, ela vai distribuir dividendos. Ah, e aqui reforço mais uma vez, né? Muito embora oficialmente a gente esteja reportando os nossos números em IFRS 17, a gente mantém no paralelo a divulgação no padrão contábil anterior, no IFRS 4, até porque a SUSEP ainda não recepcionou a nova norma, né? Todo o nosso fluxo de dividendos, né? Lembrando que IFRS 17 ele afeta Brasil Seg e Brasil Prev. Nas demais empresas ele não sensibiliza, mas a SUSEP ainda não recepcionou a nova norma. O que eu quero dizer com isso é que o fluxo de dividendos, né, que a gente recebe dessas duas empresas ainda é baseado no padrão contábil anterior, então a gente continua aqui no paralelo divulgando todo o nosso set de informações e análise dos números no padrão contábil anterior, e a gente vai fazer isso ainda ao longo de 2024. Então vai reportar aqui o lucro líquido gerencial, justamente por conta aí dos resultados Brasil Seg e Brasil Prev. Tá? Então é só para entender um pouco por que lucro líquido gerencial. Então, aqui no padrão contábil anterior, nosso resultado foi de 7,7 bi, né, um crescimento de 27,6%, né, sobre os 6 bilhões que a gente entregou lá em 2022. Na operação de seguros aqui, entregamos 17,2 bilhões de prêmio, um crescimento de 9%. Sinistralidade foi o principal destaque, uma queda bastante significativa de 4 pontos percentuais. E queda boa essa da sinistralidade, 27%, realmente muito bom, demonstra a eficiência da empresa, trazendo bons resultados aqui na questão de seguros, prêmios emitidos. Só voltando aqui na questão do lucro líquido, né, a gente precisa prestar bastante atenção sempre na evolução, mas também aqui, né, na questão do seguro, da prévia, vamos escutar aqui. Né, puxado em especial ali pelo seguro agrícola, que ficou no low histórico de sinistralidade. Questão do agro, muito bem, né? Porque você pegar o Banco do Brasil também teve bons resultados por conta do agro e Brasil Seg também está tendo esse resultado positivo. Em previdência, né? Chegamos aqui a 392 bilhões de reserva, crescendo 14% ano contra ano, né? A captação líquida de quase 9 bilhões de reais, 5 vezes maior do que a captação líquida que nós entregamos em 2022. Baita resultado da Prev, hein? Excelente, superior ao ano de 2022, 5 vezes, hein? Muito bom esse resultado. Em capitalização, a gente teve aqui uma arrecadação de 6,4 bilhões de reais, um crescimento de 8% no ano. O saldo de reservas, né, chegou a 11,3 bilhões de reais, também um crescimento de 18%. E para fechar, em termos de dividendos, né, nossos dividendos somaram aqui referentes ao resultado do
Essa é a melhor parte, né? Dividendo, é que eu realmente o acionista gosta, né, de receber esses dividendos. 2,5 bi, né, relativos ao segundo semestre de 2023. Dá R$ 1,23 por ação. Segundo semestre, 2,5 bilhões de reais, equivalente a R$ 1,23 por ação, totalizando aqui para o ano 5,7 bilhões de reais destinados para os nossos acionistas em dividendos. Na próxima página, trago aqui uma Palmas, né? prestação de Palmas. contas, né, com relação à nossa estratégia de médio e longo prazo. Então, aqui, passando pelo primeiro pilar, né? Bom, pessoal, é interessantíssimo prestar atenção nessa questão da transformação tecnológica aqui, hein? De transformação digital, nós investimos 587,6 milhões de reais em tecnologia. É uma grana investindo em tech, hein? Importante para ganhar eficiência e diminuir custos. Até aqui no canto inferior desse primeiro quadro, o que isso significa, né? Boa parte desse investimento foi direcionado na migração de arquitetura, né? Do monolítico para uma arquitetura orientada a serviços. Então, a gente vê aqui, né, que o desenvolvimento de um novo produto na nova arquitetura hoje leva um tempo 67% menor, e a parametrização, seja para oferta, parametrização de taxa, a economia de tempo de desenvolvimento chega a ser de até de 90%. Eles ganham aqui, ó, economia de tempo, né? Ganha eficiência de uma forma geral, redução de custo, né? Muito importante isso aqui para a empresa. Né? Nós aprimoramos aqui o nosso modelo também de recebimento, cobrança, né, dentro do fluxo padrão de débito de conta, boleto e cartão de crédito. Introduzimos o Pix para previdência e para seguro odontológico. Em termos de vendas, né, a participação do digital na quantidade de produtos vendidos, tirando aqueles que estão ligados a crédito. Olha o crescimento do digital. Importante, né? Hoje todo mundo tem celular, né? Pega ali o celular e já começa a concluir a sua a compra de serviço, né, em si, né? Chegou aqui a 15% do total, aumentando em 1,3 pontos a participação digital que a gente tinha observado lá em 2022. Em termos de crescimento desse número, cresceu 39%, né, em relação ao ano a 2022. Principal destaque, capitalização, mais do que dobrou a quantidade de títulos vendidos nos canais digitais. E dentro do portfólio que a gente tem ali, exclusivo de produtos disponíveis, né, exclusivamente no canal digital, já tivemos aqui 77 mil vendas, né? São produtos especialmente de baixo ticket que a gente só disponibiliza nos canais digitais para venda. Em termos de aplicação de inteligência analítica nos negócios, né, chegamos a 13,4 bilhões de reais, boa parte disso aqui na migração de Pessoal, 77 mil vendas oriundas de novos produtos digitais ali. Top, hein? Bom demais. milhões de reais de receita no ano de 2023. Tá? Na próxima página, passando para o pilar de diversificação de canais, página 4, entregamos aqui 2,1 bilhões, né, de prêmio em canais fora o canal Banco do Brasil. Isso contribuiu com 192 milhões, né, para a formação do resultado de 2023. Agregamos 83 novos parceiros ao longo do ano. Boa parte dessa produção ainda. Essa importância, né, de agregar novos parceiros aí para desenvolver aí projetos para ampliar aí, ó, revenda de máquinas, insumos agrícolas, atingir realmente uma ramificação, uma gama maior dos seus serviços e produtos. Canais fora o canal Banco do Brasil. Isso contribuiu com 192 milhões, né, para a formação do resultado de 2023. Agregamos 83 novos parceiros ao longo do ano. Boa parte dessa produção ainda focada ali no segmento rural. Né? Passando para o pilar de experiência do cliente, página 5. O rural veio forte demais, hein? Muito bem, muito bom, né? E olha só, rede de farmácia,
empresa de telefonia, né? Então a diversificação é bem grande. Né? Então muita gente fala, Brasil Seguridade faz o quê? Faz um monte de coisa. 5. Continua ali numa busca constante pela melhoria da satisfação. Parte importante que é referente à experiência do cliente. Entregamos aqui 2,1 bilhões, né, de prêmio em canais fora o canal Banco do Brasil. Isso contribuiu com 192 milhões, né, para a formação do resultado de 2023. Agregamos 83 novos parceiros ao longo do ano. Boa parte dessa produção ainda focada ali no segmento rural, né? Passando para o pilar de experiência do cliente, página 5. Experiência do cliente. Continua ali numa busca constante pela melhoria da satisfação do nosso cliente. O NPS em 2023 melhorou 1,2 ponto, totalizando ali. Então, é importante a gente entender sobre satisfação do cliente. É o cliente que consome os serviços da empresa, os produtos da empresa. Consequentemente, a gente precisa medir através do NPS. No período de 2 anos, uma melhora significativa de 11,5 pontos percentuais. Dentre os destaques, a gente tem aqui em Previdência melhorando 9,5 pontos, capitalização 4 pontos, vida 2,4, rural 1,4. Isso também fica refletido quando a gente avalia aqui em questão de fluxo de saída, né, um índice de 18% menor de reclamações. 18% a menos de reclamação, uma redução extremamente significativa, né? 16% de redução no churn de vida, 1% de redução no churn de prestamista e 1,1 ponto de redução no índice de resgate de previdência. Do lado direito aqui dessa página, a gente continua estimulando aqui o nosso programa, né, de índice de proteção. Tivemos aqui 19 mil novos clientes classificados ali na categoria que a gente chama de super protegidos, né, onde a gente oferece benefícios e vantagens para aqueles clientes que têm um portfólio de produtos completo conosco. O índice de satisfação desses clientes, né, nesse segmento melhorou em 6,4 pontos, o NPS. O nível Engajamento, satisfação, retenção, benefício, tudo isso para agregar valor para o cliente e permanecer dentro da plataforma, né? Essa geração de valor é importante. Lembra lá da geração de valor para os stakeholders. O cliente é um stakeholder. De retenção aumentou em 3%, né? E tivemos aqui 9 mil benefícios resgatados dentro do programa. Na próxima página aqui, para fechar essa parte, antes de nós entrarmos aqui na discussão dos resultados do ano, trouxe aqui um breve panorama da nossa atuação, né, no âmbito do ASG. Então, em termos de negócios sustentáveis, nosso produto dental social proporcionou aqui mais de 2 mil atendimentos a crianças carentes. Tivemos 106 toneladas de descarte sustentável de resíduos ali das residências seguradas pelo nosso produto de seguro residencial. Mantivemos aqui o nosso apoio nas calamidades que aconteceram ao longo do ano, desde do desabamento e em São Paulo no início do ano, Maranhão, os eventos tivemos em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Então, estivemos sempre ali próximos aos nossos clientes, oferecendo. Aqui em Santa Catarina teve calamidade, né? Inundação, foi bem intenso. Ali uma ampliação de serviços, além daquela contratada no âmbito das assistências. Oferecemos um fluxo priorizado, né, de atendimento, de aviso de sinistros, beneficiando aqui mais de 51 mil clientes, né, afetados pelos desastres que aconteceram ao longo de 2023. No âmbito dos projetos sociais, a gente disponibilizou aqui 51,7 milhões em investimento destinado a projetos sociais espalhados ao longo de todo o território nacional. No âmbito dos nossos projetos de educação financeira na Brasilprev e na Brasilcap, já temos aqui 131 mil pessoas beneficiadas por esses projetos. E no âmbito do agronegócio, que a gente chama aqui de investimento de impacto, né, temos investimento por meio da nossa iniciativa de Venture Capital em empresas que estão hoje, né, focando na redução, né, do uso
de defensivos agrícolas e fertilizantes químicos. São duas empresas dentro da nossa iniciativa, da nossa iniciativa de venture, que estão trabalhando nessa linha. Agora, passando para a próxima página. Agora vamos para a página que interessa bastante também, não que as outras informações não interessam, né? Mas a questão número aqui importa bastante, né? A página 8 aqui, iniciando a discussão do resultado do quarto TRI, depois eu vou passar um panorama do resultado do ano, e aí daí em diante eu vou focar nos comparativos do resultado do ano, que acho que compõem a informação mais relevante aqui. Então, no quarto trimestre, entregamos um lucro de 2,1 bilhões de reais, crescendo 14% ano contra ano, suportado aqui principalmente pelo crescimento de prêmio e ganho de seguro, em especial rural e prestamista, e pela sinistralidade mais baixa, né, bastante concentrada ali no agrícola. Índice de sinistralidade interessa muito e veio muito bem, né? E ficou no low histórico, como falei ali inicialmente. O financeiro, quando a gente olha o quarto trimestre, ele veio meio que de lado, né, ainda aqui com o ganho de marcação a mercado, que aconteceu, em especial ali em novembro, dezembro, compensando, né, a taxa Selic mais baixa, né? Então, o financeiro acabou ficando de lado, contribuindo Prestar atenção no movimento da queda da taxa Selic, né? Isso pode impactar nos resultados do Brasil Seguridade. aí com 22% do lucro do TRI. Trazendo para a perspectiva do ano, na próxima página, nós temos aqui que do crescimento de 1,7 bilhão do lucro, né, no ano de 2023, 1,1 bi veio da operação, 541 milhões veio do financeiro. Tá? Do lado da operação, os principais drivers aqui foram o crescimento de prêmio-ganho, né, como eu falei, principalmente ali no prestamista e no rural, que somado com a redução do agrícola e aumento nas receitas de corretagem em todas as macrolinhas, vou chamar assim, de negócio, foram os três principais drivers para o crescimento de lucro no ano. Todas as áreas impactaram os resultados de Brasil Seguridade, mas destacar o agro, né? Que o agro realmente tornou aí um motorzinho também de Brasil Seguridade e Banco do Brasil. Do lado do financeiro, a gente tem ali, né, dos 541 milhões de crescimento, 251 milhões veio aqui de variação de volume e taxa Selic aqui principalmente, no último segmento aqui, né, dessa variação, né, o segundo maior contribuinte foi a marcação a mercado positiva, né, ela foi negativa 122 milhões em 2022 por conta da abertura da estrutura Temo. Já em 2023 a gente observou um fechamento da estrutura, em especial a estrutura de taxa de juros real, que é aquela que a gente tem maior exposição lá na Brasilprev, gerando um ganho de 149 milhões, então aqui o efeito, né, agregado, 271 milhões de adição ao resultado. Passando para a próxima página aqui, detalhando um pouco do nosso desempenho na operação de seguros, então, como eu falei, o prêmio cresceu 9%, o rural, que representou 51% O prêmio aí veio muito bom, 9%. aproximadamente dos prêmios, cresceu 7% no ano, né, com destaque aqui para o Vida Rural e o Penhor. O Vida, com participação de 21%, ficou meio que de lado. Ali a gente teve um impacto ao longo do ano, em especial nos 9 primeiros meses, da deflação do IGPM, passando pela renovação das apólices, né? Isso acabou impactando um pouco o crescimento de prêmios, por isso que ele ficou de lado ano contra ano. E o prestamista, representando aí aproximadamente 20% dos prêmios, um crescimento muito forte, de 24%. Bastante alinhada ali ao forte crescimento da originação no consignado. Em termos da qualidade da operação, aqui no gráfico no canto inferior esquerdo, a gente vê uma melhora de 5,7 pontos no índice combinado, né, com uma melhora bastante significativa na sinistralidade, né, saindo de 30,8 para 26,7, com foco, né, bastante concentrado ali no seguro agrícola. O índice de comissionamento também retraiu, né, de 29,8 para 27,6. Aqui tem uma questão bastante pontual, além do mix de produtos, bastante focada na
na renegociação que aconteceu no final de 2022, né, que alterou a dinâmica contábil, né, a gente sai daquele mecanismo de bônus de performance e a corretagem incremental ali no vida emprestamista, ela passa a ser diferida ao longo da vigência do risco, né, e até é isso que explica, né, assim, essa redução do índice de comissionamento, né, por outro lado, ela aumenta significativamente ali as receitas de comissões a apropriar lá na corretora. O índice de despesas cresceu 0,6 ponto percentual aqui, maiores gastos de pessoal e serviços de terceiro, uma parte relacionada aos investimentos de TI, uma parte relacionada à ampliação de quadros de pessoal para dar suporte à estratégia de diversificação de canais. O resultado financeiro cresceu 27% no ano, né, e com expansão do saldo médio e uma Selic média, né, ao longo de 23 maior do que a gente teve em 22, tá? Então isso acabou impulsionando o resultado financeiro. E a resultante desses movimentos todos aqui, né, com o prêmio crescendo 18%, o combinado melhorando 5,7 pontos e o financeiro crescendo 27%, o lucro líquido aqui da operação de seguros cresceu 45%, chegando a 4 bilhões de reais, né? Na operação de Excelente resultado, hein? Resultado de Brasil Segue. previdência, aqui na página 11, a arrecadação cresceu Vamos ver a previdência aqui, importante. 8% no ano, né, a 57 bi. Em termos de qualidade aqui do fluxo, a gente observa uma queda de 1,1 ponto percentual no índice de resgates, né, levando uma captação líquida aqui, como eu falei no início da apresentação, 5 vezes maior do que aquela que a gente observou em 2022. Baita captação, hein? Com relação a saldo de reservas, né, o saldo de reservas cresceu 14% em 2023, né, com a participação de multimercados reduzindo aqui para 22%, ainda bastante pressionada aqui pela aversão a riscos dos clientes, algo que fica refletido ali na queda de 5 bases na taxa média de gestão, mas com o crescimento do volume, a receita com taxa de gestão cresceu 6%. O resultado financeiro aqui teve um ano muito favorável, né? A deflação do IGPM e o ganho de marcação ao mercado, né? Com o fechamento da TTJ real, o resultado financeiro acabou mais do que triplicando no ano, né? E aí, esses efeitos aqui combinados, né? O crescimento da receita com taxa de gestão e a melhora do financeiro, o resultado da Brasilprev cresceu 28% em 23, chegando aqui a 1,9 bilhão de reais. Passando para a capitalização, página 12 aqui. Bom resultado aqui, hein? Excelente, aumento de lucro líquido de 28%. Brasil Cap agora. Arrecadação cresceu 8%, reservas crescendo 18%, sorteios distribuindo 62 milhões em prêmios, né, um crescimento de 10% em relação a 2022. O resultado financeiro cresceu 35%, né, quase o dobro do crescimento das reservas, com um aumento aqui de 40 bases na margem financeira, né, aumento aqui muito focado no aumento do retorno dos ativos financeiros, né? Ao longo de 22 e 23, a gente veio comprando, principalmente exposição pré-fixada, um pouquinho mais longas, uma taxa melhor do que a gente vinha rodando no portfólio, classificando mantido até o vencimento, então isso acabou elevando a nossa margem financeira aqui no período. E, obviamente, o financeiro é o principal driver para crescimento do lucro, né? Crescendo 23% em relação a 2022, chegando aqui a 268 milhões de reais. Baita resultado, hein? Crescimento de 23%. Vamos acompanhar esse ano e como que vai ficar esses resultados. E Brasil Cap também, né? Página 13, falando da corretora, receitas de corretagem crescendo 8%, né, chegando aqui ao nível de 5 bilhões de reais. Todas as linhas aqui apresentaram um bom desempenho, né? Destaque acabou ficando para o prestamista, né? Que ajuda, né? Não só aqui na composição, né? da receita de curto prazo, né? Fica evidente aqui no gráfico no canto superior direito, o aumento da participação de seguros, mas também contribui muito para a formação de resultado de médio prazo, né? Como eu falei ali anteriormente, o saldo de comissões a apropriar na corretora chegou a 4,7 bilhões de reais, crescendo 32% em 12 meses.
A margem líquida aqui acabou apresentando uma melhora, né, de 0,6 ponto percentual, aqui bastante concentrada na melhora do resultado financeiro, e o lucro líquido cresce 9%, né, gente? Pessoal, a questão da margem líquida ela é extremamente importante. Vai impactar diretamente nos resultados da companhia, né? Chegando aqui a quase 3 bilhões de reais em 2023. Agora sobre guidance, né? Primeiro, uma prestação de contas, né, com relação aos indicadores que a gente divulgou para 2023. Então, dos 3 indicadores, nós acabamos superando aqui 2, né, o de crescimento de resultado operacional e o de crescimento de reserva de previdência. Tá? O indicador de crescimento de resultado operacional, aqui a superação, como eu falei ao longo da apresentação, ela veio em especial por uma sinistralidade mais baixa do que a gente esperava no seguro agrícola. No segmento de previdência, a superação ela veio ali por um movimento muito mais benéfico, né, do que a gente esperava nos índices de saída, seja de resgate, de portabilidade. Isso ajudou a gente a crescer mais o saldo e o próprio retorno dos ativos, né, puxando aqui a performance no realizado, além do intervalo de estimativas que a gente tinha no guidance. Por outro lado, aqui no indicador de prêmios, a gente acabou ficando abaixo, né, do intervalo de estimativas, com 8,9 no intervalo de 10 a 15, aqui em função principalmente ali do desempenho do seguro agrícola. Lembrando que aqui, né, embora a gente não tenha entregue este indicador, o seguro agrícola a gente cede 80% dos prêmios para resseguro, né? A gente retém só 20% na companhia. Então, para formação de resultado de fato, né, do período, essa não é uma variável tão sensível, né? A variável mais sensível é o prêmio retido, e o prêmio retido, esse sim cresceu 12,4%, né? Se posicionando ali meio que no centro desse intervalo, né? Se esse fosse o intervalo de prêmio retido. Passando para a próxima página, antes de encerrar a apresentação, aqui trazemos o guidance para 2024. Tá? Então, para 2024, nós esperamos um crescimento de resultado operacional não juros, aqui um crescimento de 5 a 10%, um crescimento de prêmios da ordem de 8 a 13%, e um crescimento de reserva de previdência da ordem de 8 a 12%. Bom, esses eram os principais destaques do resultado do ano. Fico à disposição agora para eventuais perguntas. Interessante, né? Acompanhar a projeção que eles estão fazendo aqui, os resultados, emissão de prêmios e reserva de plano de previdência, né? Importantíssimo. Obrigado, Rafael. Vamos dar início à sessão de perguntas e respostas. Lembrando que quem desejar fazer uma pergunta pelo áudio, é só clicar no botão Raise Hand e liberar o microfone quando for autorizado. Se preferir, pode mandar a pergunta por escrito também no botão Q&A, em português ou em inglês. E lembrando, caso não seja possível responder todas as perguntas que chegarem pelo Q&A, a gente se compromete a fazer isso por e-mail. Nossa primeira pergunta, ela vem do Leandro Leite, do UBS BB. Leandro, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui para fazer perguntas. Minha pergunta é em relação ao rural para 2024. Se vocês poderiam comentar um pouco da expectativa de vocês, de crescimento e de sinistralidade para essa linha. E, além disso, se vocês puderem nos relembrar da exposição de vocês por região e se tem visto algum impacto vindo de El Niño nesse primeiro trimestre. Obrigado. Bom, Leandro, obrigado pela pergunta. Com relação ao rural, né, eu vou começar pela parte de sinistralidade aqui no realizado. Eu mencionei ali no início da apresentação, né, a gente teve um desempenho muito favorável, né, nesse indicador em 2023, tá? A sinistralidade ela ficou ali em 34%, que é uma sinistralidade muito parecida com a sinistralidade que a gente entrega para a carteira de vida e prestamista, que são modalidades que a gente tem uma estabilidade muito maior no indicador, né? A maior volatilidade aconteceu durante a pandemia, né? Foi um caso extremamente pontual, mas fora isso, é uma linha com sinistralidade bastante estável. O que eu quero dizer com isso? Né? 34 é um patamar muito baixo, né? A gente não espera se manter nesse nível, né? Até porque ele decorre
aqui de um impacto climático, ali, um resquício do último ano do ciclo de Laninha, que pegou uma parcela muito pequena do território nacional, né? Ela acabou impactando mais o extremo sul da América do Sul. Então, a gente não espera que esse evento se repita. Então, é natural esperar um aumento da sinistralidade aqui para 2024. É um aumento tão significativo. Pessoal, aumento da sinistralidade para 2024. Atenção. Quanto aquele que a gente viu lá em 2022? Não, né? Em 22 a gente teve ali uma sinistralidade de 109. Então, ele deve ficar, né? A nossa expectativa, ela deve ficar aí no meio do caminho. A gente tem visto ali alguns impactos de El Niño, afetando ali a região Mato Grosso, o sul de Goiás, Paraná, no Mato Grosso do Sul, tá concentrado nessa região. A gente teve alguns sinistros de replantio, algum efeito de seca, então suficiente para aumentar a sinistralidade em relação àquela que a gente viu em 2023, mas não nada tão significativo a ponto de chegar nem perto dos níveis que a gente viu em 2022, tá? Lembrando que a média histórica, quando a gente olha desse segmento, a sinistralidade, ela, se não me falha a memória aqui, é de 69% na média histórica, tá? Então, deve haver uma tendência natural de convergência média aqui, mas ainda é cedo para falar. A gente deve, né, os avisos estão chegando, a gente deve ter ali um panorama mais claro, né, sobre a perda efetiva que a gente deve ter ali por volta de março a abril. Tá? Mas por enquanto é algo que a gente trabalha, algo no meio do caminho ali, entre 23 e 22, talvez ali convergindo para a média histórica. Em termos de vendas, né, a gente espera um ano melhor no seguro agrícola do que aquele que a gente viu em 2023. Né? Em 2023 a gente teve uma retração nesse portfólio, obviamente também de uma base que havia crescido muito lá em 2022, né? Algo da ordem de 50%. Então, para 2024, a gente espera aqui uma tendência, né, de crescimento para essa linha de negócio melhor do que a gente viu em 2023. Tá? Tá ótimo, Se eu pessoal. abordei Obrigado. todos os pontos, a gente não ficou faltando nada, né? Ok, obrigado. Obrigado, hein? A nossa próxima pergunta ela vem do Thiago Binsfeld, da Goldman Sachs. Thiago, por favor, pode falar, pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Oi, bom dia, Rafael, Felipe. Eu queria ainda discutir resultado para 2024. Vocês já falaram um pouco da sinistralidade rural, mas se puderem falar da sinistralidade consolidada, o que está incluído nessa expectativa de guidance operacional. E, além disso, se vocês puderem discutir um pouco perspectiva para resultado financeiro e, considerando tudo isso que vocês vão discutir, se é possível crescer lucro, crescer a última linha em 2024. Obrigado. Não adianta, né? As perguntas sempre vão bater no lucro e depois para dividendo, né? Sempre. Legal, Thiago, obrigado aqui pela pergunta. Bom, em relação à sinistralidade, é o que eu mencionei anteriormente, né? A gente espera um aumento na linha do agrícola, né? De uma base muito baixa, obviamente, tá? Mas nas demais linhas a gente não espera nenhum movimento maior, não, tá? A gente está trabalhando com algo muito parecido ali com o que a gente viu em 2023. Entre as linhas que tem maior representatividade, né? Seria, eu tenho rural, prestamista e vida, os três somados aqui, a gente já tem 90% do portfólio. Nas linhas de menor representatividade, a gente tem alguns ajustes pontuais, né? Alguns trabalhos que vêm sendo feitos para melhorar a sinistralidade, mas são linhas pequenas, né? Não são tão sensíveis assim para o indicador de uma forma geral. Financeiro, a gente tem aumentado, né, na margem ali a nossa exposição em pré-fixado, mas sempre com muita cautela e dentro dos limites, né? Só lembrando mais uma vez, né? Nós somos aqui uma empresa controlada por um banco, né? E o banco e os nossos acionistas minoritários, né? Tem mais know-how em trabalhar risco de mercado. Não faz sentido para a gente ficar retendo caixa aqui e tomando risco de mercado. O nosso foco é gerar dinheiro na operação, tá? Então, por isso até que a gente paga, né, um percentual tão alto assim de payout. A gente vai
adotar, obviamente, naquelas empresas que permitem uma exposição pré-fixada de inflação tática, um pouco maiores, mas não nada absurdo, porque isso não condiz com a nossa estratégia de longo prazo. O foco da administração é gerar resultado no operacional. Questão ali do resultado operacional, um dos principais motivos por conta aí do payout ser alto. O Brasil segue, né? Então é interessante a gente entender esse movimento. Então, a gente deve, sim, ter uma sensibilidade aqui maior de a queda da Selic, né? Tem isso acontecendo por um lado. Essas posições táticas que nós tomamos ali ao longo de 2023 devem ajudar ali a reduzir um pouco desse impacto. Queda da Selic impacta nos resultados de Brasil segue, né? Justamente aí por conta aí dessa reserva que eles têm em renda fixa. E vamos aqui trabalhar para, sim, continuar entregando crescimento de resultado. Dá para ser algo na mesma magnitude que nos últimos 2 anos? Não, né? Em 2022 a gente veio ali saindo da pandemia, então a gente tinha uma contribuição muito grande da queda da sinistralidade nos produtos de vida, ao mesmo tempo que a gente vinha numa crescente ali de receita vindo de resultado financeiro, né, e os próprios volumes que voltaram a crescer, né, num ritmo mais forte pós-pandemia. Agora a gente entra numa fase em que o financeiro ele deixa de ser um vento favorável, né? Eu trouxe alguns eventos que ajudam ali a mitigar uma parte dessa queda do financeiro, mas, por outro lado, a gente ainda mantém uma expectativa muito boa de crescimento de volumes, tá? Então, esse panorama aqui, né, principalmente crescimento de volumes, de previdência, em seguros, bastante puxados, né? Eu falei que a gente está mais otimista com o rural esse ano, mas o prestamista é a linha que a gente está mais otimista para 2024, né? Lembrando, historicamente, toda vez que a gente tem uma tendência de juros para baixo, a gente vê o prestamista desempenhando bem, e é o que, de fato, é a variável que a gente mais gasta nosso tempo, né, no trabalho do nosso plano de longo prazo, né? O ambiente de juros baixos, né, é o ambiente mais propício para a gente desenvolver a indústria de seguros no mundo, né? A gente não vê nenhum país, né, globalmente ali que tem uma alta penetração de seguros no PIB convivendo com taxa de juros alta e inflação alta, né? Todo país que entrega uma penetração elevada de juros no PIB, ele convive com inflação controlada e juros baixos, né? Então, esse é o ambiente mais propício para desenvolvimento da indústria de seguros no médio e longo prazo. A gente paga a conta aqui no início do ano com um pouco menos de resultado financeiro, mas quando a taxa de juros se estabiliza, naturalmente o crescimento de resultado, no crescimento de lucro, converge para o crescimento da operação, que é o que a gente viu aí acontecendo nos últimos 2 anos. Obrigado, Rafael. Só se eu puder um follow-up, no resultado Claro. financeiro, qual que é a sensibilidade de cada 100 bps de queda de Selic? Puder atualizar? Direto assim, 100 bases, 100 milhões, tá? De impacto no lucro. Mas, obviamente, uma parte dele vai ser compensada aqui, potencialmente, pelo ganho de marcação a mercado, né? Tá ótimo. Obrigado, Até Rafael. a gente acabou até vendo isso, né, acontecendo em novembro, dezembro, algo que a gente não esperava, né? Um fechamento de, assim, a gente esperava ali, estava trabalhando com lucro da ordem de 7,5, né? E de repente 7,5 virou 7,7 por conta de todo o contexto favorável ali de fechamento de curva, né, que acabou acelerando o resultado no final do ano. Só um complemento aqui. Obrigado. Próxima pergunta vem do William, do Itaú BBA. William, por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Bom dia, Rafael. Obrigado aí pela oportunidade. Aqui do nosso lado, a gente queria entender um pouco o dividendo que foi anunciado hoje, né? Acho que o payout, né, desse semestre ele foi um pouco menor do que o payout que a gente viu nesses últimos semestres. Então, queria entender aqui, né, que vocês poderiam comentar um pouco dos motivos por trás desse movimento, né? E aí, pensando em 24, né, caso de fato vocês consigam entregar o resultado que o guidance aponta, né, qual que deveria ser o payout para esse ano, né, o que eu deveria imaginar? Uhum. Bom, William, só lembrando que a gente tem uma situação um pouquinho diferente, né, esse ano.
Historicamente, a companhia vem distribuindo entre 80% e 90% do lucro, tá? 80%, 90% do lucro distribuído. E aqui tem um ponto, né? A gente precisa sempre reforçar, né? Quando eu falo payout, eu não estou considerando o lucro em FRS 17, que é maior, né? Ali o payout acaba sendo um pouquinho menor. Mas vou focar aqui no 7,7, que é o lucro que o mercado acompanha, que é no padrão contábil anterior. Então, historicamente, entre 80 e 90. Do ano passado para cá, né, com o lançamento do programa de recompra, né, o retorno para os acionistas, ele passou a ter dois componentes agora, né, o mais direto, que é o fluxo de caixa de dividendos, e o outro que vem indiretamente por aumento de participação por meio do programa de recompra. Programa de recompra é interessantíssimo para o acionista, hein? O programa de recompra ali a gente já teve um dispêndio da ordem de 600 e poucos milhões, tá? Algo dessa ordem de grandeza. E a gente, além do recurso aprovado, né, como dividendos, isso aí foi, na verdade, a gente só divulgou o calendário agora, né, mas o montante total a ser distribuído ele já tinha sido aprovado pelo Conselho lá em dezembro. Isso deixa aí a companhia aí com um excedente de 600 milhões. Por quê? Né? Por um conservadorismo nosso aqui, a gente sempre opta por aprovar no Conselho um montante de dividendos que a gente já tem, né, em caixa disponível ali quando dá aprovação, para não contar com fluxo futuro, embora o pagamento aconteça em fevereiro. Então, para 2024, a gente não espera nada muito diferente disso, não, tá? Desse intervalo entre 80 e 90, a gente vem distribuindo historicamente, talvez com viés ali um pouco mais para metade de cima, tá? Desse intervalo, mas sempre lembrando que ele é composto, né, dessas duas formas, né? Não só mais dividendos, né? Dividendo e aumento da participação via programa de recompra. Excelente, hein? Para quem é acionista, é excelente esse programa de recompra também. Perfeito, Rafael, muito obrigado. Rafael, só adicionar um ponto nessa questão da recompra, que aproveitando que é uma pergunta que está aqui no chat, qual que deve ser o destino das ações que estão em tesouraria hoje que a gente recomprou? Isso, na realidade, a gente vai ter que aguardar, né, a quanto desse programa a gente vai realizar até a próxima Assembleia Ordinária, e aí a destinação ela vai acabar sendo definida pela Assembleia, tá? O programa ele foi lançado para manutenção em tesouraria, né, ou cancelamento. E aí, na Assembleia Ordinária, a gente deve ter uma decisão final quanto à destinação do recurso. Próxima pergunta vem do Eduardo Nishio, da Genial Investimentos. Nishio, pode seguir, por favor? Olá, bom dia Felipe, Sperendio. Eu tenho duas perguntas. A primeira em relação ao índice de despesas da Seguridade, do BB Seguros. Vocês tiveram um aumento relevante nesse trimestre, né? Um aumento de 3,6 pontos percentuais tri, enfim, 1,5 ano a ano. Eu queria saber se esse patamar aí que vocês alcançaram é um patamar novo, vocês esperam um aumento nesse índice em 2024, ou se teve algum não recorrente que vocês gostariam de destacar aqui nesse trimestre. Se pudesse também falar em relação a 2024, 2023 já veio com aumento, né? 2024 vocês veem uma melhora nesse índice, tá? Essa é a primeira pergunta em relação às despesas. E a minha segunda pergunta é em relação ao rural, de novo, só voltando um ponto do rural, o agrícola de vocês subiu muito nesse tri, né? Saiu de 4% por cento para 30 e poucos por cento, né? Então, eu queria saber o que aconteceu nesse trimestre, se a gente vai ver um desempenho ao contrário do ano de 2023, que você começou mais alto e veio caindo. Como é que você vê essa tendência de sinistralidade se comportando ao longo de 2024? Obrigado. Bom, Nishio, obrigado aqui pela pergunta. Com relação a despesas, tá? Eu vou tratar em blocos aqui, né? Com relação a despesas, quando
se concentra ali, BB Seguridade, Seguros, né, e Corretora, né, que é a equipe que hoje trabalha aqui, né, no âmbito estatal, vamos chamar dessa forma, tá? A gente teve, sim, um aumento, e esse aumento ele aconteceu principalmente por conta de preenchimento de vagas, né? A gente tem um limite ali de 200 pessoas hoje, aprovada junto ao governo, né, na composição da equipe do quadro funcional, só que a gente passou por um momento de saída ali de funcionários durante a pandemia, que reduziu bastante esse número, e só no segundo semestre do ano passado a gente conseguiu preencher a totalidade do quadro, né? Então, esse movimento de nomeação de funcionários foi o que impactou o crescimento de despesas, mas vamos lá, em termos de quantidade de funcionários, o limite é de 200 e continua assim, né? Só agora a gente conseguiu atingi-lo, tá? E aí, lógico, né, não só o preenchimento, mas aí em relação a 2022 tem a questão do dissídio. Tá? Então, não há um aumento da estrutura, apenas preenchimento de vagas. Tá? Com relação às demais empresas, aí a gente teve sim aumento de estrutura. Eu vou simplificar aqui, mas principalmente para suportar nas áreas de prospecção de novos negócios e de tecnologia. Para 2024, né, a gente está trabalhando com uma premissa bastante restritiva de despesas em todas as empresas do grupo, tá? A gente vem agora com um foco muito maior na monetização de todos esses investimentos que foram feitos ao longo dos últimos 2 anos, tá? Então, a gente não deve, né, ter aumento de despesas, né, relevante no combinado ali, pessoal, né, administrativas e operacionais e CAPEX, né, em 2024, tá? A gente deve ter um desempenho já agora mais moderado por conta desse foco muito maior agora na monetização de todos esses investimentos. No agrícola, o que acontece ali, a dinâmica de sinistralidade para o ano, ela acaba normalmente tendo uma concentração maior entre primeiro e segundo trimestres do ano. Por que isso, né? É onde a gente tem ali um período de colheita das nossas maiores exposições, principalmente soja e milho, região centro-oeste e sul do país. Tá? Então, normalmente os avisos eles começam a acontecer ali entre dezembro e fevereiro, né, nessas unidades federativas aqui, onde a gente tem uma maior exposição, por isso que normalmente a sinistralidade ela acaba sendo maior nesse início do ano e depois ela cai no segundo semestre. Tá? Segundo semestre, assim, a gente só tem, quando tem algum evento bastante pontual que afeta a safrinha ou outras culturas de menor exposição, tá? Mas não é comum ver um índice elevado de sinistralidade no segundo semestre. Excelente. Muito bom, né? Perfeito, muito obrigado. Nada. Próxima pergunta vem do Silvio Dória, do Banco Safra. Silvio, pode seguir, por favor. Bom dia, obrigado pela oportunidade de fazer a pergunta, pessoal. Boa parte das minhas perguntas já foram respondidas, mas uma que ainda tem aqui é sobre resseguro, né? Como que fica a política de resseguro aí para 2024? Vocês estão vendo aí alguma mudança na estratégia para o ano? E uma outra pergunta que eu faço ainda na parte da operação de seguros, no prêmio emitido, que deve crescer na faixa dos 8% a 13%, como vocês no passado no guidance, mas em termos de mix, tem alguma mudança aí do que a gente viu em 23? Silvio, obrigado pela pergunta. O áudio ficou um pouquinho baixo, mas eu acho que eu consegui capturar tudo. Se faltar alguma coisa, você me avisa, por favor. Com relação a resseguro, né, o que a gente tem feito é um aprimoramento constante na nossa política ali de diluição de riscos, né? Então, a gente ampliou ainda mais o painel, conseguimos a capacidade que a gente espera para o ano, tá? Evitando concentração de riscos que a gente tinha no passado, né? Então, a gente está trabalhando com, hoje, mais de 10 resseguradoras dentro do nosso painel de resseguros.
Com relação a prêmios, em termos de mix, a gente está como eu falei durante a apresentação, tá? Uma expectativa de uma melhora do Vida, né? O Vida ele acabou sendo bastante impactado no ano passado pela deflação do IGPM, algo que a gente não espera que tenha o mesmo impacto nesse ano. Tá? A gente está bastante otimista, como eu falei, com o prestamista. Tá? O prestamista deve ser o principal driver para crescimento de prêmios em 2024, assim como foi também em 2023. E o rural, a gente também, em especial no agrícola, ali a gente espera um bom desempenho. Né? A gente vem ampliando a nossa oferta de produtos, em especial no penhor. A gente teve uma alteração de regulação que permitiu que animais vivos fossem dados em garantia. Então, a gente tem agora um produto para esse tipo de evento, tá? Então, a nossa expectativa para esse ano ela acaba sendo mais favorável do que em 2022. Tá legal. Obrigado, pessoal. A gente tem mais uma pergunta aqui do Antônio Rouet, do Bank of America. Antônio, pode seguir, por favor? Oi, pessoal, obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. A pergunta vai aqui no guidance, mas agora na parte de previdência, né? O guidance de crescimento de reservas de 8 a 12 aqui, a gente compara com a Selic média, que seja próximo aos 10% aqui para o ano, né? Então, assim, de certa forma, ele implica que o crescimento pode ser até inferior, né, a uma Selic média. Então, eu queria que vocês explorassem um pouco seus assumptions aqui, né, para captação, para resgates e a perspectiva em geral para o business, para 24. Obrigado. Obrigado, Antônio. Bom, com relação aos intervalos de guidance, até aqui da Previdência, desculpe, e de resultado operacional, né? Se eu fosse hoje olhar esses intervalos aqui como uma distribuição de probabilidade, eu diria que ela é assimétrica e mais concentrada para a direita, tá? A ponta baixa do guidance, né, ela foi desenhada para comportar algum cenário extremo, né? Seja no operacional, ali a variável mais sensível acaba sendo sinistralidade, seja em previdência, eventualmente ali algum movimento mais forte de saída de recursos ou algum movimento muito forte, exagerado de abertura de curva que leve ali a uma redução das reservas, né? Quando isso acontece normalmente, né, um momento de abertura forte de curva, não só prejudica o retorno dos ativos, mas ele gatilha ali uma saída de recursos, tá? O investidor brasileiro não é acostumado a ter retorno negativo em fundo de renda fixa. Então, eu diria que essa metade de baixo é para comportar cenários extremos, né? Não, a gente acha que pode acontecer? Podem, mas a probabilidade de ocorrência hoje, na nossa percepção, é baixa, tá? Eu diria que ali a probabilidade maior seria ficar ali na metade de cima, e a gente tem ali uma expectativa de um desempenho bom de fluxo de entrada, a manutenção de um desempenho ainda bastante favorável na perspectiva de resgates, né? Assim, tudo mais constante, sem nenhuma grande volatilidade de curva de juros. O retorno, né, em renda fixa ainda continua muito favorável. O investidor ainda não está buscando tanto risco assim, né? Então, isso leva a um movimento sim menor, né, do que a gente observou lá nos últimos anos de saída, seja por resgate ou por portabilidade. Então, é isso que tem ali embutido nas premissas. Tá certo, então, Rafael. Obrigado. Obrigado. Ele falou um negócio bacana aqui referente à saída para tomar um pouco mais risco, né? Sair da renda fixa para tomar mais risco, por exemplo, na renda variável. Eu já estou vendo um movimento que as pessoas estão buscando uma rentabilidade maior. E foi isso que eles colocaram aqui no guidance. A gente não tem mais nenhuma pergunta aqui. As perguntas do chat, elas, de certa forma, elas foram respondidas. Tinha muita coisa sobre dividendo, recompra de ações. Pessoal, referente a dividendos, uma das principais empresas pagadoras de dividendos
bastante eficiente, Brasil Seguridade, gosto bastante dessa empresa, tenho em carteira, com certeza. E aí, quero saber a sua opinião também sobre essa empresa. Gostou aí do formato do vídeo? Já deixa seu like, se inscreva no canal. Vou colocar mais vídeos com resultados aqui das empresas para vocês acompanharem, né? Não é somente o yield, não é somente a recorrência dos dividendos, mas um contexto geral é extremamente importante o acompanhamento da empresa, certo? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.